E aí, meu herculoide, família Bolsonaro não dormiu de ontem para hoje de tanto pânico. E por quê? Porque Bolsonaro ele pode ser preso em 3 inquéritos, que é o caso da joia, a falsificação do cartão de vacina e a tentativa de golpe de Estado. E ele já tinha sido indiciado pela falsificação do cartão de vacina em março desse ano. Jota, o que é que significa ser indiciado? O indiciamento significa que a Polícia Federal concluiu a investigação e chegou à conclusão que há indícios, por isso o nome indiciado. Então há indício suficiente de autoria de crime. Resumindo, a Polícia Federal tem prova suficiente para concluir que existiu sim o crime. Chama a polícia, chama a polícia. Tá, Jota, mas depois do indiciamento acontece o quê? Bem, a Polícia Federal manda o relatório para o relator do caso, que no caso é o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes manda para a instância máxima do Ministério Público Federal, que é a PGR. Lá a PGR vai avaliar e ver se arquiva ou continua. Se tiver tudo ok, quer dizer, se sim tem crime, vamos continuar, leva para onde está tramitando o processo, que é onde no próprio STF. Chega no STF, vai olhar novamente se tá tudo assim, olha, tem crime mesmo, tem todas as provas e tal. Então pode ser que esses indiciados virem réus. Claro que eu fiz aqui um resumito, mas na frente desse vídeo eu vou explicar bem direitinho para você. Bem, ontem no começo da noite a Polícia Federal concluiu a investigação do caso das joias e atribuiu a Bolsonaro os crimes que, somado, tem penas que podem alcançar a 32 anos de chachado. Eu não acredito no que eu ouvi. De acordo com a Polícia Federal, Bolsonaro cometeu os crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e peculato. E peculato consiste na subtração ou desvio de dinheiro ou qualquer outro bem por um funcionário público. E no caso dele, ele se aproveitou do cargo de presidente para ganhar presentes que não eram personalizado, porque se for personalizado pode, né? Como o quê? Como medalha, e nem de consumo direto, como bonés, camiseta, gravata, chinelo, perfume, bebê e bababá. E outro detalhe, mesmo sendo presidente, valores acima de $1000, ele tem que declarar à Receita Federal quando ele chega aqui no Brasil. Então, só para lembrar um pouquinho o caso, em 2021, Bolsonaro e sua comitiva estava lá pelos Emirados Árabes fazendo negócio entre os países, e entre esses negócios, essa conexão teve a venda da refinaria Landulfo Alves, lá da Bahia, que foi vendida 11 milhões mais barata. Pois bem, em 26 de outubro de 2021, a comitiva chegou no aeroporto de Guarulhos. Lá tem duas filas. Aqui você não precisa declarar nada, né? Não tem nada acima de $1000. E aqui você precisa declarar para a Receita Federal. A galera da comitiva passou direto para que não precisa declarar nada. Só que nessa tem agente da Receita Federal que fica só urubu observando, né? E aí diz assim, você tá amostradinho, peraí, traga sua mochila aqui, traga sua maletinha aqui. Aí escolheram logo a do assessor do ex-ministro lá de Minas e Energia, que era lá de Bolsonaro, o Bento Albuquerque. Aí é onde começa a esculhambação do caso de joias. Um relógio de ouro branco. Ah, isso é do relógio. Relógio de ouro branco. Esse aqui é do colar e do brinco. Isso é um presente para... Esse é um presente do príncipe regente da Arábia Saudita para o ministro. Eles continuam conversando. As vozes se sobrepõem, mas é possível ouvir o momento em que Bento Albuquerque diz que as joias ficariam com Michele Bolsonaro. Primeira dama. Ei, Michele, conta aqui pra nós. Olha, galerinha, isso daí acendeu o alerta para investigar. Porque essas peças aí, elas ficaram presas. Não tem nada a ver não, essas daí ficaram retidas. Mas aí ficou assim, se essas aí ficaram presas, se esse povo passa pela fila que não declara nada, será que não passou outras coisas? Aí começou as investigações. Descobriram que um kit de joia composto por um relógio da marca Rolex de ouro branco, um anel, abotoaduras de rosário islâmico lá, foi entregue a Bolsonaro numa viagem oficial para a Arábia Saudita em outubro de 2019. Tá brincando?
preste atenção na esculhambação. Essas joias chegam no Brasil em 2019. Beleza. Aí fica sabendo, tem investigações que o relógio deixou o Brasil num avião da Força Aérea. E ele foi vendido lá nos Estados Unidos em junho de 2022 por R$300 mil numa loja chamada Precision Watch. Em 2023, depois que falaram que teve esse relógio, que teve essa joia aí na imprensa, o Frederico Warsef, o advogado de Bolsonaro, aquele que já escondeu Queiroz, pois é, ele foi lá e comprou esse relógio para entregar aqui para o governo brasileiro. E olha que estavam dizendo que o relógio estava aqui, que não estava em canto nenhum, tá? Então ele foi lá rapidinho, comprou esse relógio e trouxe aqui para entregar para o governo brasileiro. Eu comprei o relógio, a decisão foi minha, usei meus recursos, eu tenho a origem lícita e legal dos meus recursos. Eu tenho conta aberta nos Estados Unidos, no banco em Miami, e eu usei do meu dinheiro para pagar o relógio. Então, o meu objetivo quando eu comprei esse relógio era exatamente para devolvê-lo à União, ao governo federal do Brasil, à presidência da República. O cão é muito bem articulado. E também estão entre os itens de luxo negociados nos Estados Unidos, joias da marca Chopard, que entrou no Brasil em 2021, com a comitiva do governo brasileiro. Tá, Jota, essa história eu já sei, todo mundo já sabe. Eu quero saber o mais importante, o Bolsonaro. Agora, ele vai ser preso ou ele não vai? Espada justiceira, velha visão além do alcance. Para só um pouquinho, se você chegou até aqui e gosta desse tipo de conteúdo, onde a gente traz informações de forma clara, com uma linguagem simples e com um pouquinho de humor, então se inscreva agora, não deixe pro final não que você esquece. Se inscreva agora aqui no canal para você assistir mais vídeos com esse tipo de conteúdo. Então vamos lá entender o que pode acontecer a partir de agora com esse tal indiciamento. O cabo é bom. Agora, com o indiciamento, as provas serão enviadas para a Procuradoria-Geral da República, que é o órgão máximo aí do Ministério Público Federal. Beleza, quem vai mandar é o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. Aí, a PGR avalia se as provas colhidas na investigação, né, tá tudo ok e decide se o material é o suficiente para denunciar o indiciado. Mas pode também pedir o arquivamento, né? Se vê que não tem nada, manda arquivar, ok. Ou então, se vê que tem, mas ainda precisa de mais investigação, ei, Polícia Federal, investiga mais que eu quero mais coisa. Bem, se optar pela denúncia, a PGR pode olhar a lista lá dos crimes, tá, vai denunciar, mas vamos olhar aqui, olha, esse crime aqui eu acho que não tá legal não, ou então ela pode somar mais crime, ó. Polícia Federal esqueceu de colocar isso aqui, vamos botar mais crime. Então, pode aumentar a quantidade de crime ou pode diminuir a quantidade de crime. Se houver a denúncia da PGR, o STF decidirá se torna os acusados réu ou se arquiva o caso. O Bolsonaro ele pode ser julgado tanto pelo plenário do Supremo, como pela primeira turma da corte, que é o Alexandre, o presidente, né? A diferença é que se ele for pelo plenário, são os 11 ministros. Se ele for pela primeira turma, são apenas 5 magistrados. E lá tá o Moraes, né? Na primeira turma, tá lá a Carmen Lúcia, o Fux, o Zanin e Flávio Dino. Eu acho que esse aí é onde ele vai se ferrar mais. Bem, se a denúncia for aceita, e o processo vai passar agora por várias etapas. Antes de decidirem sobre a eventual condenação ou absolvição de Bolsonaro, os ministros ouvem a acusação do Bolsonaro. Depois começa a chamada, a fase de instrução processual, que é quando são ouvidos também as testemunhas, os peritos e os réus também são ouvidos. Por último, a defesa e a acusação fazem as suas alegações finais e, posteriormente, depois, os magistrados, quer dizer, os ministros, anunciam a sua decisão. E ponto. Eu acho que compreendi. Mas Bolsonaro ele pode ser preso agora. O indiciamento não leva necessariamente à prisão dos investigados, mas a PGR pode pedir e o STF pode determinar a prisão de Bolsonaro e seus auxiliares, se entender que eles, soltos, podem comprometer alguma parte que ainda falta da investigação. Nesse caso é o que a gente chama de prisão preventiva. E você deve estar pensando, tá, Jota, mas se o Bolsonaro ele for condenado, qual vai ser a pena de verdade?
Se ele for condenado, ele pode pegar a pena máxima de 32 anos de chachado. Pelo menos é o que os juristas estão dizendo por aí, tá? As penas vão ser 12 anos para o peculato, 10 anos para lavagem de dinheiro e mais 10 anos por associação criminosa. Mas claro que tudo depende de uma série de critérios, como antecedente criminal, motivo do crime, conduta do condenado, BBB, blá blá blá. Então não quer dizer que realmente seja os 32 anos, não pode ser bem menos, ok? Não me diga! Ah, Jota, mas eu acho que isso não vai dar em nada. Bem, eu acredito que tudo esteja sendo feito com muita responsabilidade e cautela, principalmente pelo relator. Como eu já disse aqui em outros vídeos, apesar de burro, Bolsonaro sempre fez suas coisitas usando outras pessoas, né, para encobrir os seus rastros. Mas eu vejo que tudo caminha para um checkmate. Já temos o indiciamento na falsificação do cartão de vacina. Agora o indiciamento no caso das joias. E caminhando para o indiciamento na tentativa de golpe de Estado. Não esqueça que pode sair daqui até setembro. A única coisa que me preocupa é que o 8 de janeiro não deu certo, principalmente porque não teve o apoio dos Estados Unidos, como a gente teve em 64. Agora os bolsonaristas estão sonhando com a vitória do Trump. E desse povinho eu não duvido nada.